Dia 18 de dezembro de 2025. Eu resolvi começar um pouco diferente o editorial hoje. Apertem os cintos, né, Lucão? O Lucão tá falando aqui já no chat. Apertem os cintos. Acho que... E eu, inclusive, queria ter acordado mais cedo hoje, gente. Não consegui, porque, enfim, bateu a exaustão física também desse trabalho que a gente faz aqui. Acho que quem não dormiu puto ontem não entendeu nada, né? Eu tava vendo os comentários das pessoas nas redes sociais. A gente tem muito motivo para ter dormido revoltado ontem, né? A gente tem muito motivo para ter ido dormir completamente fora de si ontem, né? Tem senador falando em anistia geral com o Alexandre de Moraes. Tem o Jacques Wagner, que falou em acordo pela anistia, apesar de ter votado contra. Assim, eu estava conversando até com algumas pessoas, e assim, votar a favor de anistia é ponto sem volta. Dá para perdoar o senador Alessandro Vieira? Dá para perdoar as pessoas que digitaram sim ontem no Congresso? Como senhores deputados, como é que a gente se refere aos senhores? Sinceramente, se não como inimigos, se não como pessoas que efetivamente adoecem o nosso país. Porque, notem, tem uma coisa muito comum de tudo que está acontecendo. O impeachment sem crime de responsabilidade passou pelo Congresso. Foi do Congresso que saiu Jair Messias Bolsonaro. É no Congresso que o Bolsonaro aprovou o orçamento secreto. É no Congresso que o orçamento secreto depois se tornou essas emendas públicas e não deixou de causar uma disfuncionalidade na economia e na sociedade brasileira. Não tem como. Eu pensei até em fazer um editorial mais furioso, mas eu acho melhor até ser um pouco mais sincero com vocês. Porque o clima é de exaustão. Vi muita gente, vi pelo menos umas 2, 3 pessoas no meu feed de Facebook falarem: eu vou me desfiliar ao PT, acabou esse negócio é uma palhaçada, é um teatrinho, cada um fala o que quer. Vi gente falar a respeito que pode ser que a direita ganhe no ano que vem. O Lucas tá falando aqui no chat, né? Não tô te criticando não, Lucas. O Jacques Wagner mentiu dizendo que tinha acordão e não tinha acordo nenhum. O Jacques tem sido bem esquisito, basta lembrar o que ele falou de Israel, enquanto a Luiziana Lins estava presa lá. Não, ele é um sionista. Indiscutivelmente, o Jacques Wagner é um sionista. Agora, algum acordo tinha ontem. O Jacques Wagner foi traiçoeiro, mas ele não mentiu. Houve uma tentativa de acordo. É o que eu estava falando ontem, o que eu discordo da cobertura do ICL, com todo respeito. O ICL diz que tem um acordão em tudo. Eu acho que estão soltando essas notícias de acordão para tentarem costurar de fato. Um acordo. E aí, gente, a função desse canal aqui, e desde quando eu comecei a fazer os editoriais aqui, muitas pessoas têm aparecido para falar, né? Pedro, você faz editoriais muito coerentes, você me dá esperança. E aí eu acordei pensando no seguinte: eu tenho que conversar com vocês. Eu tenho que apontar para vocês que a gente pode sair dessa. Que a gente tem que fazer esse tipo de coisa, tá? E é isso, gente. A gente tem que apontar quem são
os verdadeiros inimigos do povo, indo para o raciocínio do começo do editorial. Indo para o começo do editorial. O que eu estava explicando para vocês? Existem coisas em comum. Existem coisas em comum aí. O golpe ele é continuado. Ele é continuado até o ponto que ele vai lá e faz esse tipo de coisa. Então, é isso. A Daisy falou uma coisa interessante, né? Bom dia, triste Brasil. Jacques Wagner nunca me enganou. Desde 2016 eu não consigo dormir, preciso de medicação. É triste. Pois é, ontem eu fiquei realmente muito inquieto, assim. Eu tava... Foi até meio atordoante. A gente trouxe uma entrevista incrível aqui com o Mauro Matosinho, que foi o piloto que denunciou o PCC e o Centrão. É uma denúncia pesada de crime organizado. A gente trouxe essa entrevista ontem, procurei explorar o máximo de assuntos na conversa que eu tive com o Mauro. Mauro que está numa situação muito difícil. Demos todo o espaço, o amplo espaço aqui para ele conversar com a gente. Mas eu confesso que a questão da dosimetria, eu sabia que poderia passar ontem, mas me surpreendeu as posições, me surpreendeu o vucu-vucu, a correria, me surpreendeu muito o discurso do Renan Calheiros. Não também que eu glorifique o Renan, não se trata disso. E me chama muita atenção o senador, mais do que o Jacques Wagner, tá? O Jacques Wagner é um problema antigo do PT. Mais do que o Jacques Wagner, me surpreende. E não que eu esperasse também muita coisa dele, mas eu esperava talvez que o Alessandro tivesse a mesma consciência que o Renan. O Alessandro Vieira vai lá, diz que tem um conluio com o Supremo Tribunal Federal, ataca o ministro Alexandre de Moraes por causa do caso do Banco Master e vota a favor da anistia. Dá para perdoar o Alessandro Vieira pelo que ele fez? Veja, gente, eu não sou advogado do Alexandre de Moraes. Não sou. Eu não acho isso mesmo. Eu não esperava tanta coisa assim, mas o cara votou a favor da anistia. O cara votou a favor da anistia. O cara que gozava de falar que foi contra o negacionismo do Bolsonaro na pandemia, que foi contra as questões todas que a gente viu naqueles 4 anos. Estão todos lá votando a favor da anistia. A Mara Gabrilli votou contra a anistia. Até o Cajuru votou a favor, lembraram aqui. O Juvencio mandou: bom dia, Pedro. Hoje em dia você não pode se surpreender com mais nada. Mas, Juvencio, eu acho importante a gente se surpreender, tá? Eu acho importante a gente não perder a capacidade de se surpreender e de se indignar. É muito importante a gente poder se indignar. É muito importante a gente poder não deixar quieto o que está acontecendo. É muito importante isso, gente. A indignação, sobretudo quando a indignação ela é bem formatada, quando ela é bem colocada, quando ela é bem estruturada, ela nos guia para a vitória. Ou vocês acham que a nossa indignação não influiu na eleição do Lula em 22? Muito da vitória que a gente teve eleitoral foi em cima da indignação que a gente teve. Boa, o Marcelo Marcengo fez um vídeo sobre o Alessandro Vieira. Eu estava escrevendo sobre ele de madrugada. Vou pegar aqui o vídeo do Marcelo, separar aqui entre os outros. Marcelo Marcengo. Mas assim, a gente tem que se surpreender sim, gente. A gente tem que se surpreender sim. A gente tem que se indignar sim.
E o Paulo Fiori mandou: o Jacques Wagner é o pior que tem no PT. É politiqueiro, não é honesto, sob nenhum prisma. O PM da Bahia continua mais assassina e o extermínio de indígenas não para com todos os anos de PT na Bahia. É engraçado que a gente está falando de dois políticos nordestinos, né? O Alessandro Vieira é do Sergipe, Jacques Wagner da Bahia. E engraçado, né? A trairagem que está rolando, né? A trairagem que está rolando desses parlamentares. E de outros a gente não espera nada, né? Sérgio Moro, ninguém espera, francamente, nada disso. Randolph, que bom que votou não. E não adianta o PT também votar todo mundo não com aquele papelão do Jacques Wagner, né? Que é um papelão absoluto. Mas, gente, nesses momentos, a gente não pode esmorecer, tá? A gente precisa colocar uma coisa, gente, que a luta contra o golpe não é uma luta pelo PT, não é uma luta pelo PSOL. O Alessandro é gaúcho? Eu não sabia disso. Eles só moram aí. Deixa eu ver aqui só. O Alessandro é gaúcho? Eu não sabia disso, não. Eu achava que ele era sergipano mesmo. Alessandro Vieira. O Jacques, eu desconfiava que era do Rio. Ele é do Rio Grande do Sul. Rapaz, o Alessandro é gaúcho. Puta que pariu, isso piora tudo. O Jacques Wagner é do Rio mesmo? Rio de Janeiro, é isso. Eles saíram pela Bahia e pelo Sergipe. Tudo bem, correções feitas. Mas eu acho que a gente não pode tirar da cabeça uma coisa, tá? Não são os políticos que tem que mudar. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir, tá? A gente não pode deixar de marcar posição, a gente não pode deixar de cobrar os nossos parlamentares. Quando a gente defende o Brasil de um golpe, a gente não está defendendo o PT, não está defendendo o PSOL, não está defendendo o PCdoB, não está defendendo a rede, não está defendendo o A ou B. Quando a gente abre uma live aqui todos os dias, a gente está defendendo, na verdade, o país. O país precisa dessa pressão popular. O país precisa desse esclarecimento. O país precisa dessas colocações. O país não precisa. Eu tô vendo um comentário de um maluco aqui num dos meus editoriais. Zambarda, por favor, pare de gritar qualquer coisa em cima das falas dos outros. Não, eu não fico gritando coisas em cima da fala dos outros, gente. É react. O país precisa da gente, pessoal. O país precisa de uma coisa que eu tenho que me orgulhar muito. Eu tava esperando muito para fazer isso aqui. E hoje o editorial vai ser um pouco mais longo, tá, gente? Eu quero bater papo com o chat, eu quero conversar com vocês. Mas isso aqui me deixou profundamente feliz, tá? Isso aqui é muito importante de ser dito, tá? Deixa eu deixar. Ontem eu cometi uma gafe no final da live, mas hoje eu vou trazer aqui para vocês, tá? Fazia muito tempo que isso não acontecia. E hoje nós temos esse número maravilhoso. A gente vai passar provavelmente o melhor mês que a gente teve na história da Folha TV, gente. Nós estamos neste exato momento com 1 milhão de visualizações nesse canal. 1.002.642 visualizações. Filho do Careca foi preso? Legal, Cacilda, a gente já vai separar essa notícia aqui para vocês. Vocês entendem a importância disso aqui? Achando, eu sei que entende. Mas eu tô perguntando pro chat, eu tô perguntando para as pessoas que estão aqui. Vocês entendem a importância disso aqui? Vocês entendem a importância? Bom dia, Célia querida. Vocês entendem a importância do esforço que a gente faz? Ó, eu vou colocar todo o período para vocês verem o tamanho da nossa vitória. Ó. A gente estava na lona em novembro, 132 mil. Hoje nós estamos com 1.002.043 visualizações, tá? 15 milhões de visualizações nesse canal. Folha TV é um xodó, gente, é um orgulho. A gente tá fazendo um trabalho gigantesco aqui para erguer um canal novo, para trazer esclarecimentos para vocês, para tocar as coisas do jeito que são necessárias.
É fruto de muito trabalho, é fruto, pelo menos eu falo por mim, não sei do resto da equipe, eu me mato de trabalhar nesse troço aqui. Penso todo dia em como a gente pode fazer as coisas. Então, vocês querem uma resposta ao Congresso Inimigo do Povo? É esse 1 milhão de visualizações que a gente chegou hoje, tá? É o local onde a gente manifesta as nossas revoltas, as nossas colocações. Esse canal traz algumas das melhores entrevistas do Brasil. Esse canal é o único que está cobrindo o processo de herança do Olavo de Carvalho. Esse canal não tem grandes patrocinadores. Esse canal é mantido pelo chat que acompanha. É mantido pelas membresias, pelos cursos que vocês assistem, pelos livros que vocês compram. Tá? Os livros, as canecas, tem caneca nova para vocês. Mas como está dizendo o José Eudar aqui, não é para desistir, gente. Não é opção. A gente não pode flertar com alternativas que vão nos ferrar no final das contas, gente. Que vão nos colocar em risco. A gente está contra olavistas, a gente está contra diferentes escórias. Não sei o resto da equipe, a Xanda se mata assim. O Gabriel também. Eu tô falando por mim só, Xanda. Tô falando só qual é a minha opinião, mas se manifestem aí no chat que vocês... Eu coloco aí o comentário de vocês. Mas é isso, gente. Batemos 1 milhão. Comunicamos com muita gente. É um canal, inclusive, liderado por mulheres. Tem a Xanda, tem 2 apresentadoras mulheres, que é a Sara Miranda e a Lindiane Seno. Tem mulheres colunistas aqui também. E a gente tá aqui. A gente não vai sair daqui. A gente vai promover as melhores discussões aqui. E mesmo quando a gente discordar, a gente vai trazer informações necessárias. A Xanda tá lembrando aqui no nosso grupo interno, a Duda Salabert curtiu a nossa postagem da entrevista do Mauro Matosinho ontem. Então, e é isso. Eu sou chato pra caramba, né, Xanda? Chato, egocêntrico, pra porra. Mas é isso, gente. A gente bateu 1 milhão e a gente vai daqui é para cima. Vai ter meses que vão ser difíceis? Vai ter meses que vão ser difíceis. Ontem a gente não fechou a nossa meta de superchats. Ontem a gente não fechou a nossa meta de Pix. E ainda estava acontecendo o que estava acontecendo no Congresso. É muito difícil esse trabalho. Ele é muito dependente do que vocês podem fazer por nós. E aí eu falo não só da capacidade financeira de vocês, porque o Lucão, a Célia, eles sempre estão mandando contribuições aqui para vocês. Mas depende de vocês também conversarem com mais pessoas. Falem desse canal para mais pessoas. Falem da nossa capacidade de comunicação, da gente colocar vocês nesse bate-papo. Então isso é muito importante. O Lucas Pereira falou aqui, a Folha, apesar das dificuldades, consegue ser um dos melhores portais de esquerda, mesmo com sabotagens, algoritmo contra e pouca grana, traz informação de qualidade e debates edificantes. Dedicação, parabéns Folha TV, adoro, me faz esperançar. Sucesso. A ideia é essa, gente. Vamos esperançar. Vamos não... E não é de uma maneira leviana, não, gente. Não é de uma maneira poliana. Poliana é a palavra que eu não estou sendo poliana. Eu tenho críticas ao governo, sim. Eu tenho críticas ao Supremo Tribunal, sim. Agora não dá para confiar num cara como o Alessandro Vieira, né? Não dá para confiar nesse Congresso inimigo do povo. E desculpa, o Alencar Santana deu uma entrevista no DCM uma vez, e ele falou, eu não gosto muito da palavra de ordem, Congresso inimigo do povo, parece que a gente quer fechar o Congresso. Bom, gente, não falo do Alencar, o Alencar é um baita parlamentar. Não falo do Rogério Correia, que é um baita parlamentar. Esses têm que ser protegidos. Não falo do Glauber Braga. Não falo da Fernando Melchiona. Não falo da Sâmia Bonfim. Essas pessoas são espetaculares. Agora, desculpa, a raiva com que eu fui dormir ontem
Esses caras roubam o nosso futuro em nome de benefícios próprios. Eles roubam grana de hospital, gente, de criança doente. Eu tenho que apelar um pouco a isso, sim. Sabe? Porque falta de vergonha na cara. Eu fico me questionando como é que dorme à noite. Como é que dorme à noite? Como é que imagina tantas coisas assim? Porque isso é uma questão. É uma questão. Como é que imagina que as coisas vão para frente? Porque é isso, gente. Eu aprendi e aprendi com muitas pessoas, aprendi bastante, até se me permitem o paralelo. Uma pessoa com quem eu converso bastante é o Bem-vindo Siqueira. E aprendi bastante com o Bem-vindo e aprendi com outras pessoas, mas o Bem-vindo foi uma pessoa que sempre me deu um toque. E eu não me acho humorista, tá, gente? Não me acho um grande pensador. Eu sou só um humilde jornalista, eu sou um operador da notícia, eu sou um catador de notícias, eu sou um cara que apura notícias, eu sou um cara que traz aí notícias originais para vocês. Mas a gente precisa ter ideologia, a gente precisa trazer alívio para as pessoas que nos assistem. Tem um lado meu, eu sempre falei para a Xanda uma coisa, que eu falei, Xanda, eu não consigo fazer o programa de humor, eu não sou humorista. Mas tem um lado meu que gosta de não ser o padrão Globo de jornalismo, que não precisa ser sério o tempo inteiro. Eu gosto de brincar, eu gosto de ser um pouco mais solto, eu gosto de ser um pouco mais humano, porque aqui nesse jornalismo que a gente faz, a gente faz como um ponto para vocês relaxarem um pouco, para vocês conversarem um pouco, para a gente se escutar um pouco. Então isso é muito importante. Ó, o Lucas falou aqui, interessante. Eu também fui dormir com muita raiva, Xandro. Eu fui dormir com a raiva do Alessandro. Você votou no Jax Wagner, né? Esse é um dos poucos canais que aguentou crise de euforia de uma pessoa preta periférica neurodivergente. Obrigado por isso. Imagina, querido, não. É isso, Lucas. Eu sempre tentei dialogar com você, Lucas. Nunca larguei tua mão. Já briguei muito com você. Mas isso é importante. E é importante a gente ser um ponto de apoio. Entendeu? É importante a gente ser... E, gente, não se iludam também, tá? Vocês que me acompanham aqui de manhã, e muitas vezes a gente chega em 400, em 300, em 500, já tivemos 8.200 pessoas assistindo a gente aqui. Muita gente. Não se enganem com uma coisa, tá? Eu não sou amiguinho de vocês, eu mal conheço vocês. E eu não tô falando isso em tom de deboche, tá? Eu tô sendo muito sincero, a gente não conhece as pessoas na internet. Vocês não me conhecem. Nem quem trabalha comigo me conhece, vocês conhecem uma parte minha no trabalho. Mesmo não conhecendo, sabe aquele contato e aquele carinho que muitas vezes a gente tem com estranhos? É o carinho que eu tenho com vocês. A gente não precisa ser família, mas nós somos povo, nós somos classe trabalhadora, nós somos socialistas, nós somos esquerdistas, nós somos social-democratas. Nós somos pessoas que pensam um Brasil melhor, um mundo melhor. Nós somos pró-pauta ecológica. Nós desafiamos lobbies pesadíssimos. Por que a Folha Democrata não tem, a Folha TV não tem patrocínio? Porque a gente desafia muita coisa. A gente desafia muita coisa. Pedro, você acha que o povo vai desistir da rua depois dessa traição? Esse é o meu receio. Se for pelos comentários que a gente tá vendo, sim. A gente tem que agir contra isso, né? A gente tem que convocar as pessoas pra rua. Eu acho que tá faltando, é que agora não dá tempo de nada. Agora é dia 18 de dezembro, né? Os caras também fazem isso pra gente começar o ano naquele clima merda, né? Mas a gente tem que... Desculpa o barulho da moto, gente. A gente tem que ir pra rua assim que der. Assim que aglutinar forças. Então é disso que a gente tem que fazer. Juvencio mandou aqui, ó.
Pedro, o Chico Anísio criou o político que representa a essência da política nesse país. Justo, veríssimo, ele não é um personagem, ele existe. Para quem não acredita em correlação de forças, tivemos a pior prova disso ontem. O que houve ontem foi revoltante, triste e canalha. Triste, canalha, e a gente tem que não esmorecer. Não ficar para baixo. Não ficar para baixo. Tem que ir para embaixo. Temos que lançar, gente, novos nomes nas eleições do ano que vem. Temos que votar em gente de esquerda. Votem nas pessoas de esquerda que vocês acreditam. Votem nas pessoas de esquerda que também tem chance de ganhar. Votem nos nomes. Não dá pra gente votar mais em centrão, gente. Não dá mais pra gente ser curral eleitoral. Não dá mais pra gente ser qualquer coisa. Tem que votar em gente de esquerda e no presidente Lula. Ah, o presidente Lula não é de esquerda, mas é a nossa esperança contra o fascismo. É a nossa eleição garantida contra Flávio Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. E eu acho que o Tarcísio de Freitas vai ser o candidato. Que o Flávio não para de afundar nas pesquisas. E nós temos aí a dosimetria pornô passando no Congresso para tentar reabilitar o Jair Bolsonaro. Tá? Então é isso, gente. A gente tem que ir para cima de todas as questões todas. O que a Cacilda falou aqui, o número 2 da Previdência do Lula foi preso em operação contra a fraude do INSS. Aqui é um lugar para vocês esperançarem, gente. Que não é um canal para a gente se deprimir. Aqui não é o canal para a gente desistir. Aqui é o canal para a gente pensar juntos alternativas, para convocar, sim, novas manifestações de rua. Eu nunca duvidei que a rua é importantíssima. Eu nunca abracei a tese de que a culpa do golpe da Dilma é 2013. Eu não acho. Eu não acho. 2013 talvez tenha ajudado a criar o MBL, mas quem derrubou a Dilma foi o MBL. Foi a extrema-direita. Foram os movimentos que se apropriaram de 2013. Mas povo na rua é casa. A gente tem que ir pra rua. A gente tem que falar com o movimento social. A gente tem que falar com os menos favorecidos. São eles os principais prejudicados pelo Congresso inimigo do povo. O Congresso cria leis. O Congresso cria as travas na sociedade. E a gente é de esquerda porque a gente é do povo. Então é isso que a gente faz. O Boric chegou a falar que o Lula não era de esquerda e fez o pior exemplo de governo de esquerda que poderia fazer. Sim, Lula precisa se pronunciar com firmeza. Estou enojado. Não é tarefa do Lula, gente. Não é tarefa do Lula. E desculpa, eu tenho que falar uma realidade dura aqui pra gente, tá? A gente tá bravo com o Jacques Wagner, estamos bravos com o Alessandro Vieira, e eu tô fechado com vocês com isso, e é isso mesmo, tá? É um absurdo isso. Por outro lado, desculpa, gente, o Congresso é problema nosso. Tá? O Lula não tem nada com isso. Quem elegeu o Congresso fomos nós. Quem elegeu essa cambada de bandidos, não fui eu, claro, nem vocês que estão comigo aqui no chat. Mas quem elegeu esses caras fomos nós. Nós somos os responsáveis. A sociedade brasileira, infelizmente, boa parte dela está fascistizada. Lula não tem nada a ver com essa história. Lula vai fazer a parte dele e vai vetar a dosimetria e vão derrubar o veto dele. E aí o caso vai para o Supremo Tribunal Federal. E eu espero que não esteja acontecendo nenhum acordão, e eu acho que não vai acontecer, porque o Alexandre de Moraes deu entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que vai derrubar. O Supremo Tribunal Federal acabe com essa palhaçada. Mas assim, quem criou o circo, infelizmente, foi o povo. E vamos falar uma coisa dura também, tá, gente? O Bolsonaro é o monstro que é porque foi eleito. O povo elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou dar golpe porque teve voto. Porque teve voto. Então, gente, isso é problema nosso também. Não adianta a gente esperar também. Eu acho que o Supremo vai derrubar essa pataquada. Não tenho dúvida com isso. Se não derrubar, aí temos uma notícia, né? Aí temos uma notícia legal que a gente pelo menos já tem veículos lançando a suspeita. Mas assim,
O erro primordial é nosso. A gente não faz o raciocínio lógico, porque veja, gente, tem uma questão pragmática também aí no meio. Qual é a coerência de eleger o Lula e um cara de extrema direita? Eu entendo o fenômeno eleitoral, tem muito estudo sobre isso. O Alberto Carlos Almeida tem um livro publicado bacana sobre a cabeça do brasileiro. Mas há uma burrice, eu não estou chamando o povo de burro, mas há uma burrice na correlação que o povo cria, porque você elege um parlamentar que vai sabotar o executivo. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Veja bem, Ramos. Eu não quero cair também no discurso fácil, falar, o povo burro. Não é isso. As pessoas não são chamadas à responsabilidade. As pessoas não são sequer, gente. Não são sequer. E aí é uma culpa que é minha aqui como jornalista de imprensa. Por isso que eu estou estendendo bastante hoje o editorial. A gente precisa comunicar melhor essas notícias. A gente precisa comunicar melhor essas notícias. A gente precisa ter mais diálogo com vocês. A gente precisa ouvir melhor vocês. A gente precisa explicar melhor para vocês o que está acontecendo. As pessoas... Eu falo até por mim. Eu não conhecia o Congresso Nacional. Eu conheci esse ano. Visitei a Câmara e o Senado. Graças a uma amiga minha que trabalha lá dentro. Conheci o plenário Ulisses Guimarães. Conheci Brasília. Visitei as coisas, mas as pessoas não sabem como Brasília funciona. Eu já cobri a Lesp, já cobri a Câmara Municipal de São Paulo. Mas é o seguinte, as pessoas não sabem a respeito de política. E é uma coisa que o Daniel Duncan me falou, numa entrevista que ele fez pro Meteoro, eu vou ver se eu trago ele para cá. A política hoje é a nova cultura pop. A política hoje é o entretenimento. A gente fica brincando de fazer política. Tem portal que só ouve o público para confirmar o viés. Sim. Sim. Não quero apontar dedos para ninguém, tá? Eu gosto muito dos nossos colegas. Mas é isso, ó. Ó, o Marcos confessando aqui, ó. Infelizmente eu tenho que confessar que eu já votei no Tiririca em sua primeira candidatura. Fiz um voto de protesto e hoje consigo ver como um grande erro. Sim. Eu nunca votei no Tiririca. E ao contrário do que diz muita gente que me ataca, eu nunca votei no PSDB. Eu nunca votei no PSDB. Eu já fui terceira via, mas eu nunca votei no PSDB. Eu já votei na Marina e hoje voto no PT e no PSOL. Tá? Mas é importante a gente explicar melhor para vocês, gente. A gente não tá sendo didático, a mensagem não tá chegando. Sabe o que tá chegando aqui no YouTube? Os clickbaits. Sabe o que tá chegando no YouTube? O circo. Sabe o que tá chegando no YouTube? Uma coisa que eu venho criticando e tô apanhando direto sobre isso. Os tais debates. As pessoas não estão mais se informando. Virou uma bola de neve em que a gente só recebe informação tosca, cara. Tosca, bicho. Tosca. É um negócio assim horroroso. Horroroso. E a gente mal consegue sustentar direito os nossos canais. Eu já votei nulo. O Lucas tá lembrando do Nil Dorix. Eu já votei nulo. Já. E o Silvio falou aqui uma coisa importante, ó. Se você é trabalhador e bate o cartão e é assalariado e vota na direita, você está colocando a raposa para cuidar do galinheiro e é consciência de classe. É isso. É isso. E aí, quando o Lucas fala que estão trabalhando estritamente com cálculo político, os comunicadores também trabalham com cálculo político. A gente parou de contar a verdade para as pessoas, gente. Por exemplo, eu adoraria, claro, que o Lula fizesse um pronunciamento que falasse que o Congresso é inimigo do povo. Falasse que o Hugo Mota é com uma coxinha, o Davi Alcolumbre uma empadinha e comesse os dois. Adoraria. As coisas não funcionam assim, gente. Não é porque o Lula não quer. É porque as coisas simplesmente não funcionam assim. Nem se a gente estivesse num processo evolucionário. Não é assim que funciona. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito como as coisas são. E para entender como as coisas são, a gente precisa comunicar com verdade as pessoas que nos acompanham.
A gente precisa comunicar com verdade. Para as pessoas não saírem daqui enganadas. Não saírem daqui com uma impressão de que estão entendendo as coisas quando não estão entendendo. E eu digo para vocês, eu falo isso para nossa audiência, não estou nem terceirizando a coisa. Quando você olha nos canais maiores, quando você olha para o público mais amplo, o buraco é ainda mais embaixo. Mas uma coisa eu digo, as pessoas não estão saindo das lives informadas. Tem um certo entretenimento, tem uma certa questão de bolha. E as pessoas não estão se atentando para o perigo do ano que vem, que não é nem de longe só o Lula perder as eleições. Mas é a extrema-direita faturar alto no parlamento. Pode ser que eles não façam os impeachments de ministros do Supremo, mas eles vão tocar o terror, gente. Eles vão tocar o terror. Vai acabar desembocando naqueles acordões de ontem. O que aconteceu ontem, gente, foi uma prévia. Foi um gostinho, foi um aperitivo. A gente teve ontem uma entradinha de um jantar indigesto para o Brasil. Eles estão nos cozinhando. Eles estão degustando do povo brasileiro. E a gente não pode ser ingênuo nesse combate. A gente não pode ser ingênuo nas colocações que a gente está fazendo aqui. A gente não pode ser bobo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!